obedecer a Jesus aqui então era pecado, porque eles estavam enfrentando uma tempestade. Não tem diabo na parada aqui não. É ordem de Jesus: entra no barco, vamos para o outro lado. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentaram ventos contrários. É o que o texto afirma. Eles estavam onde Jesus mandou que estivessem, fazendo o que Jesus mandou que fosse feito, indo para onde Jesus mandou que fossem, e mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. É o texto que diz isso. É provável que você conheça a história do profeta Jonas. Olha o outro lado. Jonas enfrentou uma tempestade porque ele havia desobedecido a quem? Deus. É diferente. Mas os discípulos aqui não. Eles sofreram uma tempestade porque obedeceram a Jesus. Você tem enfrentado tempestade em sua vida pelo fato de obedecer a Deus ou pelo fato de desobedecer a Deus? A sua luta é porque você está comprometido em ser fiel a Deus, ou é porque está resolvido a não trapacear? A sua luta é porque você não quer se envolver no esquema da mentira ou da maldade? Vejam que há momentos que enfrentamos tempestades por não estarmos na contramão, mas por estarmos andando no caminho direito. Portanto, saiba também disso: o mundo odiou a Jesus e vai odiar todo aquele que quer viver na luz. Em segundo lugar, sabe o que eu aprendo? Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Nos versos 35 e 36, nós vemos que Jesus com os discípulos no barco, mas no verso 37 nós vemos que de repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força por cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Aprenda isso aqui. Em segundo lugar, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades na vida, de certas perdas na vida. Ouça, ser crente não é viver protegido numa estufa espiritual, livre de toda dificuldade e problemas. Anota aí, escreve agora no seu coração: o céu não é aqui. Escreveu? O céu não é aqui. Tem gente que resolve ser crente, resolve participar de uma igreja, pensando que se Deus estiver com elas, que se Deus estiver no barco da vida delas, então elas estarão livres de tempestades, livres de problemas financeiros, livres de doença, livres de luta no casamento, livres de luta na família. Pode ser muito bonitinho aquele adesivo que diz assim: sorria, Jesus te ama. Ai, que coisa linda. Fofura. Pode ser interessante ficar determinando a bênção. Pode ser bom ouvir pregação do tipo: você é filho do rei. Não tem que levar uma vida derrotada. Mas a vida com Jesus, verdade seja dita, não é somente de calmaria e de tranquilidade. Não tem muitos dias eu perdi um grande amigo meu aqui, pastor da Igreja Batista de Moça Bonita, pastor Davi Baeta. Lutou vários meses, ou melhor, vários anos, na luta contra o câncer de pulmão. Está no Senhor. Meu professor de geografia
Batista de São Gonçalo. Morreu com câncer, um tumor no cérebro. E o seu último sermão, não me esqueço disso, eu estava em São Gonçalo, quando ele disse assim: meus irmãos, se eu for curado, vocês verão a glória de Deus em mim. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Essa é a vida do crente. Essa é a vida do discípulo. Essa é a vida daqueles que entendem que o céu não é aqui. Escreveu isso no coração: o céu não é aqui. Todo crente que andar diariamente com Jesus está sujeito a enfrentar terríveis tempestades na vida, tal como os discípulos no mar da Galileia. Só que o resultado é diferente. Quem enfrenta tempestades na vida por desobediência a Deus, colhe resultados diferentes de quem enfrenta tempestades por obediência a Deus. Jesus havia passado o dia inteiro ensinando os discípulos as parábolas do reino, mas agora lá estavam eles no mar para uma lição prática, isso é, pedagógica. Jesus sabia da tempestade. Foi surpresa para os discípulos, mas não para Jesus, porque ele estava, isto é, porque a tempestade estava no plano de aula para aquele dia. Você consegue entender isso? Aquilo que te apanha por surpresa, uma enfermidade, uma crise, o que te apanha por surpresa não é surpresa para Jesus. Alguma coisa Ele quer acrescentar na nossa vida. Ele quer que você cresça na fé. De repente você é aquele crente vacilão, que não busca a presença do Senhor, que não estuda a Bíblia, que não tem tempo para orar, e você precisa ser disciplinado na oração. E você vai atravessar uma tempestade, e lá na tempestade muitas vezes você vai aprender a ter perdas, para aprender a ter fé, para confiar no Senhor. Nossos olhos estão postos em Ti, disse o rei Josafá. Eu tenho dito isso aqui, muitas pessoas precisam sofrer perdas para aprender. Jesus não abre mão de você, e por isso Ele permite que você passe por situações difíceis, lutas vitais, porque alguma área da sua vida precisa ter precisa crescer espiritualmente. É o que nós chamamos de pedagógico. As aflições se tornam didáticas, para que você possa crescer espiritualmente. Amado, se você está vivendo em obediência a Deus e veio uma tempestade terrível sobre você, aprenda nessa experiência prática a ser uma pessoa mais confiante em Deus. Em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Eu desconfio que o maior nervosismo dos discípulos não foi tanto a tempestade, mas o fato de estar dormindo durante a tempestade. Vocês acreditam que alguém já disse no passado que a minha paciência é irritável? Eu já ouvi isso. Essa paciência sua me irrita. Eu me lembro de Paulo. Eu sei quem tem crido. Eu sei quem tem crido. Eu sei quem tem crido. Eu gosto muito de Isaías 64:4, quando diz assim: Deus trabalha a favor daqueles que por Ele esperam. Esse é o texto preferido para mim de Isaías. Isaías 64:4. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu essas coisas maravilhosas que a gente só ouve quando está aos pés do Senhor. Deus trabalha a favor daqueles que por Ele esperam.
sua fé, dizendo e experimentando: Deus está no controle. Deus está no controle. O maior nervosismo dos discípulos foi esse. Não foi a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Isso irrita alguns. Cara, eu estou aqui numa tremenda maré ruim e você está dormindo. Você consegue dormir? João Paulo, algum tempo atrás, ali no gabinete, ele falou assim: eu aprendi isso com o senhor. Eu disse isso: olha, aquilo que eu não posso resolver, o que eu faço, João Paulo? Eu espero no Senhor, descanso. Fugiu do meu controle. O leme não obedece mais o meu comando. Eu vou brigar com o leme? Vou quebrar o leme? Senhor, resolve, vou dormir. E vou dormir mesmo. Vou dormir. Eu não posso resolver, por que eu vou me amofinar? É isso que Jesus estava ensinando. E os discípulos ficaram não apenas nervosos, mas eu creio que irritados, porque Jesus dormia na hora da tempestade, na hora do sufoco, na hora do aperto deles. Jesus estava dormindo. Às vezes, no nosso momento de sufoco, nós temos a sensação de quem está dormindo? Deus. Às vezes nós temos essa sensação, mas será que Deus não está vendo? O Salmo 121, versículo 4, fala sobre o sono de Deus. Entretanto, está escrito isto: que Ele nunca dorme e nem cochila. Porém, às vezes parece que Ele está desatento aos nossos dramas da nossa vida, e isso gera em nós uma grande angústia na nossa alma. Então nós vamos aprender a lição prática das tempestades da vida. Esse texto contém 3 perguntas, e todas elas instrutivas sobre a pedagogia da tempestade. A primeira pergunta que aparece é essa aqui, ó. São boas perguntas. Mergulha no texto comigo, vamos ver o que tem nesse texto aqui. Versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Se tem pergunta, tem que ter resposta. Ô mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Essa pergunta nasceu do ventre de uma grande crise, e o parto dessa grande crise se deu num berço de muito sofrimento. Os discípulos estavam vendo a sombra da morte. O mar agitado parecia sepultar as últimas esperanças. E depois então de terem esgotado todos os esforços, eles gritaram para Jesus: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Esse grito mostra o medo gerado pela tempestade. A tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. Com as cheias do rio Paraíba, com as águas a 1 palmo de distância para alcançar a ponte, ninguém passa tranquilo por ela, apreciando a natureza. Você atravessa ali o rio Paraíba em Campos, você atravessa o rio Paraíba aqui em Além Paraíba para Jamapará. Ninguém para em cima daquela ponte ali para apreciar a natureza quando a água está a 1 palmo da ponte. Ninguém. Quem tem que passar ali passa correndo. Porque imagina, eles ficam imaginando: eu parado aqui, essa ponte cai, não tem como me salvar. É assim que as pessoas pensam. Tem medo. Em tempos de perigo, de morte, de desastre, de doença, sai do nosso peito o mesmo grito de medo que saiu da boca dos discípulos. Em Jerusalém, capital de Israel, há um museu memorial das vítimas do Holocausto. Capital cultural, Jerusalém é a capital cultural. 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração nazista, nos paredões de fuzilamento, nas câmaras de gás. 1,5 milhão de crianças foram mortas sem qualquer piedade. E contou um visitante daquele museu que no jardim de entrada há um monumento de uma mulher cuja cabeça é uma boca aberta com 2 filhos mortos no colo. Essa mulher retrata o desespero
desespero de milhares de mães que ergueram seu grito de dor sem que o mundo ouvisse. Que cena terrível! Os discípulos gritaram em alto mar, dizendo: Mestre, tu não te importa que nós pereçamos? Quantas das vezes, meus queridos, nas tempestades avassaladoras da vida, nós também encharcamos a nossa alma de medo. Esse grito dos discípulos também mostra alguma fé. Se eles estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado para quem? Para Jesus na hora da tempestade. Eles não teriam gritado por Jesus, eles não teriam pedido: Senhor, salva-nos. Quantas das vezes nas horas difíceis, quando os nossos recursos se esgotam, quando a nossa força acaba, também nós nos voltamos para Deus e gritamos com um fiozinho de fé: Senhor, salva-nos. Sabe por que nós fazemos isso? Porque no fundo a nossa alma sabe que, embora as coisas fujam do nosso controle, elas ainda continuam e continuarão sob o total controle do Senhor Jesus. Para Jesus não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Aleluia por isso. Esse grito dos discípulos também revela uma fé defeituosa. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles teriam se entregado, não teriam se entregado ao pânico e ao desespero daquela hora. Mas eles entraram em desespero, e esse foi o maior perigo. O maior perigo que enfrentavam não era a violência do vento, era a incredulidade dentro deles. No versículo 40, Jesus os chamou de medrosos. Portanto, havia um defeito na fé daqueles discípulos. Eles desconheciam o verdadeiro cuidado de Jesus por eles. Existem textos na Bíblia que a gente precisa gravar na nossa cabeça, gente. Diz a palavra de Deus que não cai um cabelo. Olha que tem gente aí que está quase sem nada, hein? Não cai um cabelo da nossa cabeça que não seja da vontade de quem? Por permissão de quem? De Deus. Você consegue entender isso? Não cai um fio de cabelo se Deus não permitir. Deus cuida até do seu fio de cabelo. E às vezes a gente se esquece dessas coisas. A Bíblia diz que os justos são como, diz o profeta Isaías, que os justos são como a menina dos olhos do Senhor. Os justos, isso é, quando alguém ameaça, olhe bem, quando alguém ameaça jogar alguma coisa no seu rosto, o que é que você faz automaticamente? Menina dos olhos. Você protege. É isso que Deus faz. Se alguém ameaçar te tocar, se você é um justo, se você anda no temor do Senhor, na presença de Deus, se você é um servo, uma serva do Senhor verdadeira, andando no temor do Senhor, no caminho do Senhor, se alguém tentar, você é menina dos olhos do Senhor, Ele te protege. Eles entraram em desespero. Havia um defeito na fé daqueles discípulos. Esse é o defeito mais comum que ataca a nossa fé. Na hora da tempestade, achamos que Deus não se importa conosco. Por isso é bom saber que quando Deus permite que uma tempestade venha sobre nós, é porque Ele está desejoso de nos ensinar profundas lições na vida. Nesse mundo de Deus não há coisas que aconteçam sem propósito. Uma outra pergunta que aparece no texto está no verso 40. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos falharam na aula prática, revelaram medo ao invés de fé. Preste atenção, onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo quando duvidamos que Deus está no controle. Mas aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. E isso por 4 razões. A primeira razão é a promessa de Jesus, que lemos no versículo 35. Vamos para o outro lado. Passemos para a outra margem.
Nós vamos para a outra margem, foi a palavra dele. Você consegue entender isso? Nós vamos para o outro lado. Pode vir tempestade, pode vir problemas, nós vamos para o outro lado. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele abriu o caminho. Nós estamos andando no caminho da salvação. E Ele disse: olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Você tem um lugar, portanto você está de passagem por aqui. O céu não. Segura a onda, amigo. Tempestade vão vir. Mas alguém está me esperando do outro lado. Alguém já preparou a minha morada do outro lado. Você não pode esquecer disso. Porque quando você se esquece disso, o medo, na hora da tempestade, o medo toma conta do teu coração. A fé desaparece. E você esquece para onde você está indo. A morada que você tem. E quem está caminhando contigo para te levar para o outro lado. O Paráclito, o Espírito Santo de Deus, está em ti, habita em você. Não esqueça disso. Aqueles discípulos deviam ter fé e tiveram medo. E a primeira razão foi essa. Jesus disse: passemos para o outro lado. O destino deles não era o afundamento no mar, era o outro lado. E quando o Senhor fala, Ele cumpre. Pode passar o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras, as palavras do Senhor não passarão, porque Ele é fiel, e as promessas que Ele faz, todas elas Ele cumpre. Jesus não prometeu uma viagem calma, fácil para eles, mas garantiu: passemos para o outro lado. Você não vai encontrar em nenhuma página da Bíblia Jesus prometendo ausência de luta, ausência de tempestades na vida, mas você encontrará Jesus garantindo a vitória a todos os que nele confiam. Por isso, aquela palavra de ordem de Jesus deveria ter encorajado e fortalecido os discípulos. Lá no Salmo 89, versículo 9. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas de Jesus. Quando as pessoas à sua volta disserem para você que a situação está perdida, que você vai afundar e que não existe mais solução, creia na palavra de Jesus. Repito que para o Senhor não há impossíveis. Ele caminha sobre as ondas, Ele salva o perdido, Ele cura o enfermo, Ele levanta o caído e faz nova todas as coisas. A segunda razão é porque os discípulos deveriam ter fé e não medo. É a presença de Jesus, versículo 36. A presença de Jesus nos livra do medo. Eu já disse a vocês que quando eu era pequeno eu tinha medo de escuro. E a minha mãe, na sua ignorância, ela me deu uma lição pedagógica. Ela então apagou as luzes da casa, me pegou pela mão e disse: meu filho, vamos entrar nesse quarto escuro. E começou a andar comigo dentro do quarto. Está vendo? Não tem nada aqui dentro. Você está vendo? Não há nada aqui dentro, você não precisa ter medo. Sabe por quê, meu filho? Porque aonde nós estamos, Deus está presente. E foi andando comigo no quarto. Eu perdi o medo de andar no escuro. Era criança. Talvez você tenha um filho desse jeito, que apagou a luz e só dorme de luz acesa. Depois que ele dorme, você apaga a luz. Você precisa ensinar ele, cara. Até para economizar luz. Amados, a presença de Deus nas tempestades é a nossa segurança. Os discípulos se entregaram ao medo porque esqueceram-se de que Jesus estava com eles. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco com eles, por isso o barco não podia afundar. Que privilégio ter o Rei dos céus e da terra, o Criador, presente no mesmo lugar onde a gente está. Em outra ocasião, quando os discípulos enfrentaram os ventos fortes, Jesus apareceu para eles andando sobre as águas e falou: não tenham medo, sou eu. As tempestades virão,
elas podem vir com força, podem desafiar a sua capacidade de resistir, podem fugir do seu controle, mas o Senhor do céu e da terra prometeu estar com você. Por isso não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Olha a sua tempestade hoje. Você pode responder para Jesus: qual é a sua tempestade hoje? Durante a sua tempestade que você está enfrentando hoje, qual tem sido o seu comportamento? Você tem clamado por Jesus? Em meio às suas lágrimas, quando as portas se fecham e as luzes se apagam e as lágrimas brotam nos seus olhos, você tem confiado no Senhor? Em meio às lutas do dia a dia, na família, no trabalho, na escola, na universidade, você percebe a presença de Deus no meio das tempestades? Não tenho medo, disse Jesus em uma tempestade, sou eu. Na sua tempestade, Ele se faz presente. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nesta hora. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas eu posso garantir a você: as tempestades, elas são pedagógicas, são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. E as coisas de Deus nós aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. As tempestades podem estar acontecendo na sua vida nesta noite, nesta hora. Durante toda a semana você pode ter enfrentado grandes tempestades. Mas quando elas acontecem, quando elas vêm sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, quando elas vêm, você tem medo da força da tempestade ou você tem fé no Deus que manda nas tempestades? Nesta noite, se as tempestades estão vindo sobre a sua vida, eu convido você nesta noite a confiar em Jesus. Qual é a sua tempestade? Elas estão fazendo você ter medo, estão fazendo você chorar. É a enfermidade, é o diagnóstico que você não conhece, é o filho que se perdeu na caminhada, é a filha que não ouve mais o seu conselho, é a distância do casal um do outro. Qual é a tempestade que você está vivendo nesta noite? Se tempestades têm vindo sobre a sua vida, eu convido você agora a confiar em Jesus. Talvez você seja até membro de igreja, e na hora dessa tempestade a sua fé tem fraquejado. Isso é possível. Isso aconteceu com os discípulos. Por que não pode acontecer com os discípulos aqui? Aconteceu lá. Mas se nesta noite você está disposta nessa tempestade a confiar completamente, absolutamente nas mãos do Senhor Jesus, se você agora está decidindo, eu precisava ouvir isso, foi para isso que Deus me trouxe aqui, é de Deus essa palavra para a minha vida, eu creio na palavra do Senhor, eu quero confiar a minha vida totalmente, agora na minha tempestade, eu quero confiar ao Senhor Jesus. Se há alguém nesta hora que está confiando a sua vida em meio à sua tempestade aos cuidados de Jesus, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você nesta noite. Se há alguém,
Levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você nesta hora. Deus abençoe. Se há mais alguém, Deus abençoe, meu irmão. Se há mais alguém, levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você nesta hora. Na sua tempestade, você vai experimentar o poder de Deus. Derrama, Senhor, as mais ricas bênçãos dos céus sobre o coração daqueles que estão enfrentando tempestade nesta hora. Ó Deus, enxuga a lágrima com a tua mão, ó Deus, com o teu consolo. Coloca a tua mão nessas lágrimas, ó Deus. Enxuga essas lágrimas dos teus filhos, das tuas filhas, em meio à tempestade que estão vivendo. Porque a partir de agora, elas não caminharão sozinhas. Não estarão sozinhos os teus filhos. Em nome de Jesus, derrama do teu poder, da tua graça. Renova o ânimo, renova a fé, Senhor, para que nós possamos caminhar firmes e no meio da tempestade nós possamos levantar as nossas mãos para dizer: o Senhor é conosco, os nossos olhos estão postos em Ti, e por isso não duvidamos que o Senhor há de nos levar de forma segura em Tuas mãos. Nós cremos na Tua palavra. Tua palavra, ó Deus, é poderosa. As Tuas promessas são poderosas para as nossas vidas. As Tuas promessas são poderosas e fiéis, porque elas se cumprem no coração daqueles que creem em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos que Tu abençoes esses corações. Pedimos que Tu abençoe essas vidas, esses lares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesta hora. Vamos ficar de pé. Vamos cantar nesse momento. Ore ao lado dessa pessoa, caminhe com ela. Agora tira ela do meio da tempestade aí, traga ela à frente. Diz: não, agora você vai experimentar o gozo, a alegria de quem saiu da tempestade, porque agora você não está mais sozinho. Em nome de Jesus. É assim que a igreja caminha e abençoa. No meio da tempestade não estamos sozinhos. No meio da tempestade o Senhor vai conosco. Deus nos dá irmãos, irmãs que oram conosco, intercedem por nós, que nos ajudam na caminhada.